Policiais e especialistas avaliam que criar um Ministério da Segurança Pública vai fazer pouca diferença. O presidente Michel Temer sinalizou nos últimos dias que pode separar a pasta da Justiça, atualmente comandada por Torquato Jardim. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, confirmou a intenção na última semana e disse até que se trata de um ato de coragem. No entanto, especialistas ouvidos pela Jovem Pan não partilham do mesmo entusiasmo. O professor de Teoria das Organizações da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Rafael Alcadipani, diz que a medida cria, na verdade, um elefante branco. E a criação do Ministério, do meu ponto de vista, é uma medida inócua, eleitoreira, né? Principalmente em um governo que a gente vê as nomeações dos ministros que a gente tem aí no governo Michel Temer, na sua grande maioria são figuras inexpressivas da área técnica. Então a gente vai criar mais um elefante branco que não vai resolver o problema, no meu ponto de vista. Uma das atribuições principais do novo Ministério da Segurança será o comando da Polícia Federal. A corporação está atualmente vinculada ao Ministério da Justiça. A diretora da Associação Nacional dos Delegados da PF em São Paulo, Tânia Prado, diz que a mudança de pasta, na verdade, representa muito pouco na prática. Quando muda de um ministério para o outro, na verdade, só está mudando o nome do ministério. E nós precisávamos ir além disso, porque, na verdade, a PF precisa de investimentos, não está conseguindo nem abrir concurso público. Nós temos um claro enorme de policiais, um desfalque aí de 628 delegados. Então, mudar de nome, o ministério não vai ajudar em nada nesse problema que nós temos. O doutor em ciência política pela USP e ex-investigador de polícia, Guaraci Mingardi, diz que a criação de um novo ministério pode trazer dois tipos de problemas. Ou o governo gasta mais dinheiro, ou vai desfalcar a estrutura de outros órgãos. Vai ser uma boa forma para gastar dinheiro, porque você aí teria que manter dois ministérios, um Ministério da Justiça para determinadas coisas, né? E outro Ministério da Segurança Pública. Então você tem que ter pessoal para os dois, certo? A não ser que você pretenda criar um ministério e retirar gente da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, de outros lugares, para pôr no Ministério da Segurança. E aí o que acontece? Na verdade você vai estar tirando polícia do trabalho para fazer trabalho administrativo. Temer deve editar uma medida provisória para criar um novo ministério. Para manter o mesmo número de ministérios na esplanada, o presidente considera extinguir a pasta dos direitos humanos e reintegrá-la à justiça. Professor Vila. É inútil. Isso não vai resolver, não é que resolver é um processo longo, né? Não se faz isso da noite para o dia, tendo em vista os graves problemas e nessa área especificamente da segurança pública e tal. Isso não resolve. O Ministério da Justiça tem de cumprir suas atribuições, ponto final. O governo tem de apresentar propostas. Os candidatos a presidente, esses que aparecem aí, e são patéticos, todos os candidatos são patéticos, eles são engraçadíssimos. Eu morro de rir ouvi-los, ou lê-los. Ontem, por exemplo, li um rapaz que citou Ulisses no começo, um ex-possível pré-candidato. Ulisses, como se fosse um leitor do Homero. Ele nem sabe quem é Ulisses, o pobre rapaz na Folha de São Paulo. Ulisses, para ele, é o Guimarães, no máximo, né? Mas eles são medíocres, todos são medíocres. Com todo respeito a eles, são medíocres. Eles deviam discutir segurança pública. Se fala em segurança pública, precisa ter presídios federais que sejam de fato, né, que separem os líderes do crime organizado, propor mudar o Código Penal efetivamente, a Força Nacional ter um número, ela ser permanente e ter um número adequado e com instalações nas principais regiões do país, interligar os estados num sistema efetivo de segurança pública, controlar as fronteiras. É isso. O programa, mais ou menos, se você reúne alguns especialistas que têm divergências entre si, tudo bem, estabelece um programa, 10 questões, uma espécie de decálogo da segurança pública tal. Criar um ministério não vai resolver nada. As pessoas mais ou menos têm uma ideia, grosso modo, dessa questão. Os pré-candidatos não, porque são medíocres. Eles sequer sabem falar tal, né, e ler tal, né? Mas de discutir seriamente a questão, criar um ministério agora, nesse momento, é só se for coisa, parece aquelas piadas de depois do carnaval. É absolutamente inútil. Vera. Tiago, além disso, você tem aí o problema de quem vai ser o ministro, né? Porque os nomes cotados até agora fazem até a Cristiane Brasil parecer uma estadista. Fleury, que era governador aqui quando houve o massacre do Carandiru, e o Beltrame, que é o pai das UPPs, dois nomes já descartados, mas que você veja que não tem
não se tem ideia de quem colocar ali. E outra coisa que eu acho que a gente tem que ficar muito de olho é se esse ministério não é apenas uma cortina de fumaça para você tirar a Polícia Federal do Ministério da Justiça e deixá-la mais vulnerável a injunções políticas, a tentativas de cercear o seu trabalho, como houve recentemente. A gente assistiu aqui na semana passada às declarações do Fernando Segovia e a reação que elas provocaram. Então, existe um olho posto do poder sobre a Polícia Federal numa tentativa de tutelá-la e cerceá-la, colocando a Polícia Federal num ministério menos aparelhado e mais sujeito a injunções políticas. Isso pode ser de novo uma tentativa. Então é outra coisa que a gente tem que ficar bastante atento.